Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Luís, bem-vindo. O Advogado do Diabo é uma figura que, como já sabemos, se propõe a olhar para além do óbvio, por isso vamos aos temas que nos trazem este espaço de análise esta semana. O primeiro deles é a entrevista ao Ministro da Economia, uma entrevista feita pelo Negócios e pela Antena 1. Costa Silva disse que é preciso dar um sinal forte às empresas e admitiu assim uma mexida na taxa de IRS. Este é um sinal positivo ou não passa de uma boa intenção, Miguel? Bom dia. Primeira declaração de interesses. Eu conheci o Ministro Costa e Silva por volta do ano 2012, na altura de uma organização empresarial da qual fazíamos parte, que era o LIDE, e sinceramente, do ponto de vista pessoal, fiquei encantado e fã da personagem do ponto de vista da visão estratégica e da competência que tem. Muitas das vezes... Um homem habituado a pensar a economia. Muito. Era fenomenal conversar com ele, pela visão e capacidade de planeamento que tinha e de análise, muito fácil. Posto isto, muitas das vezes também, e nós queixamos-nos, e os órgãos de comunicação social às vezes são os primeiros a dizer que os partidos e os governos têm dificuldade em trazer o melhor que a sociedade civil tem para o país e para o governo. Pois bem, o Ministro Costa e Silva faz parte dessa elite intelectual, dessa elite empresarial, da qual, como fazia Pedro Cisa Vieira. Há que, de alguma forma, em vez de olhar sempre à parte menos positiva e de denegrir e de baixar o valor das pessoas, é enaltecer e tentar trazer, aportar estas pessoas que aportam valor, trazê-los para a política para entregar algo mais. Em concreto, em relação àquilo que ele fala. Se há coisa que hoje o Ministro Costa e Silva e ex-empresário sabe, é o constrangimento fiscal, o garrote fiscal que existe sobre as empresas e sobre os cidadãos. O Ministro sabe disso, o Governo sabe disso, o Primeiro-Ministro sabe disso, os partidos da oposição sabem disso. Isso é algo que os próprios académicos e as universidades, todos nós sabemos disso. Os sindicatos, as associações empresariais. O problema é o que fazer. E aquilo que porventura mais me... porque nós temos aqui sempre aquela ideia de tentar ir um bocadinho para além do óbvio, não sendo possível aquilo que há mais de uma década se fala do choque fiscal que Portugal precisaria para trazer, e atenção que ainda há muito pouco tempo, há uma semana sensivelmente, a organização Tax Foundation para fazer um estudo em que do levantamento de 37 países europeus da OCDE, Portugal estava em 34º, isto é, apenas temos 3 países atrás de nós. E volta, isto são dados públicos, são dados de organizações independentes, europeias, que fazem este levantamento. Sabendo disto, o que é que pode ser feito? E é aqui que, não podendo, porque não me parece que o ambiente político, o ambiente partidário, seja possível para o tal famoso choque fiscal, o que é possível fazer? E eu acho que, nomeadamente, uma das coisas que poderá estar acessível, e eu gostaria que isto fosse algo mais do que uma mera cosmética contabilística fiscal que se mexesse em 1 ou 2%, que não tem efeito prático nenhum, mas sim há esse constrangimento, e o constrangimento tem que ser atacado e tem que ser uma das prioridades. Aí, logicamente que o alívio sobre as famílias, o alívio sobre os cidadãos, nomeadamente em relação a alguns dos escalões de IRS, será fundamental e será uma medida. Mas não só. Do ponto de vista para as empresas, há outras medidas que também poderão ser tomadas, nomeadamente em relação à promoção e ao encaixe na criação de emprego, e aí as taxas parafiscais, nomeadamente aquelas que incidem sobre a segurança social, são importantes. Exatamente isso, porque o Ministro falava na necessidade de libertar as empresas de alguns constrangimentos fiscais. Era também uma das justificações que dava para essa questão da descida do IRC. E conhecendo a realidade das empresas, que constrangimentos são esses com que elas lidam todos os dias? Nós temos aqui uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma-se conversar. Isto é, o país tem um déficit enorme. O país, para pagar o déficit que tem, precisa de cobrar impostos. Mas para cobrar impostos, para não cobrar apenas mais impostos e para saber cobrar melhores impostos, é necessário saber criar riqueza. Todos nós sabemos, como temos a pescadinha de rabo da boca no prato, que por algum lado tem que se cortar. E há que ter a coragem para, de alguma forma, permitir ao setor privado, seja ele do ponto de vista singular aos trabalhadores, às famílias, mas também às empresas, poderem criar riqueza para que a base de incidência seja maior. O foco tem que ser
o contributo para a possibilidade do setor privado criar riqueza. Só sobre aumentando a base de incidência, criando riqueza, é possível cobrar melhores impostos para que nós consigamos então ter a capacidade para fazer face às nossas obrigações, porque existe um déficit, por contrariamente ao que se dizia alguma década atrás por alguns responsáveis de executivos, os déficits são mesmo para pagar, portanto não é uma coisa, uma mera cosmética contabilística que lá está e dizer, isto não é para pagar, não, paga-se. E quando achamos que não são para pagar, a fatura chega-nos mais depressa e a paulada chega mais depressa do que aquilo que às vezes contamos. E este eventual ajuste no IRC, esta libertação das empresas de alguns constrangimentos, isto vai ser suficiente para atingir aquele objetivo que o Primeiro-Ministro tinha avançado e apelado às empresas para que os salários médios subissem cerca de 20% até 2026, até ao final da legislatura? Eu ouvi isso e, num primeiro momento, é importante perceber que nos próximos anos, Portugal e as empresas em Portugal, particularmente os mais jovens, os empresários mais jovens que há 10, 15 anos não sabem o que é lidar ou trabalhar diariamente com uma inflação média ou alta. Eu ainda sou do tempo... Os de 40 também não, provavelmente. Como eu nasci na década de 60, eu ainda sou do tempo, e estudei e trabalhei com taxas de inflação e até com taxas relativamente elevadas. Isso é algo que muito hoje do setor empresarial não está preparado. A meio, não querendo partilhar demasiada informação, mas eu posso dizer que, por exemplo, eu em relação aos meus colaboradores, a partir do segundo semestre, eu irei aumentar em 5% o valor nominal do salário porque eles já o perderam. Isto é, quando o Sr. Primeiro-Ministro estava a falar em aumentar 20%, é aumentar o salário real em 20% nos próximos anos ou apenas aumentar o salário nominal? Porque se aumentar o salário nominal em fruto das expectativas que existem inflacionistas dos próximos anos, se calhar esses 20% até vão contribuir para uma perda real de poder de compra. Por isso temos que pôr as coisas em perspectiva. Saber, primeiro do que tudo, o que é que ele está a conversar. Aumento nominal ou aumento real? Se o aumento é apenas nominal, aquilo que é a taxa de inflação vai consumir automaticamente esses 20%. Se está a falar eventualmente de uma taxa real, então a ambição é grande. Mas para a ambição ser grande, estamos a começar a casa pelo telhado. E as empresas estão preparadas? Não estão. Voltamos à questão. Não estão. Os constrangimentos já são muitos. Não há ninguém que não queira pagar bem, não há nenhum empresário que não queira pagar bom empresário, responsável. Aqueles que realmente fazem o país e a economia crescer, que não queira pagar bem aos seus trabalhadores. Até porque, isto temos outra questão, que é muito importante e que está colada à situação anterior, que é a retenção de talento. Hoje, um dos grandes desafios que Portugal tem é reter talento. Talento que, se nós falarmos com os principais, os melhores alunos finalistas de vários cursos, de engenharia, de agronomia, de medicina, também por outras razões, de direito, de gestão, a esmagadora maioria deles, quando começam a perceber os constrangimentos fiscais que têm, isto é, dos salários que lhes são prometidos, o que é que eventualmente o Estado lhes cobra, eles preferem emigrar. Alguns deles têm tanto sucesso que já não voltam. E Portugal, que andou a investir e a formar talento, perde esse talento para outras economias. Portanto, tudo isto são um conjunto de variáveis da mesma equação que é importante ter em linha de conta. Por isso, ainda que responda a esta pergunta dos 20%, se é um objetivo realista ou não, voltar para a primeira parte. O ministro Costa e Silva sabe o que é que a economia precisa. Quando está a tocar nesta questão dos constrangimentos das empresas, está a tocar com o dedo na ferida. Vai ter a capacidade, o poder, a força. O primeiro-ministro e o governo e o executivo vão apelar para a maioria que têm e ter a coragem, ter a capacidade de implementar aquilo que a economia e que as nossas empresas precisam. Vão dar a força necessária ao ministro Costa e Silva que, apesar de ter carregado com o dedo na ferida, ter a capacidade para fazer a diferença. Essas são as grandes questões que nós já no próximo Orçamento Geral do Estado iremos ver. Isto é, o que é que entre outubro e dezembro vai começar a ser discutido. São apenas alguns soundbites, alguma
apenas alguma propaganda na sua gênese da palavra ou são medidas reais que a economia e que as empresas precisam? É aí que se Esse fará o grande então o desafio que primeiro nós devemos teste. ter. Vamos ao outro tema noticiado esta semana. João Rendeiro tinha uma conta na Suíça de uma empresa cuja beneficiária era a mulher. Esta conta terá um saldo de cerca de 7 milhões de euros e sabe-se, entretanto, que foi movimentada enquanto João Rendeiro estava na prisão, na África do Sul, e enquanto a mulher estava em prisão domiciliária aqui em Portugal. É normal este tipo de movimentos, Miguel? Bom, temos que definir o que é normal. Vamos lá ver. É normal um banqueiro português ter contas em sociedades offshore, em regimes fiscais mais favoráveis? Sim, é normal. É normal um banqueiro português arguído em processos de crime ter contas escondidas, aquilo que eu lhe costumo chamar porquinhos mielheiros? Sim, é normal. É normal estas contas terem gestores privados com capacidade discricionária para poder mexer as contas? Sim, é normal. Normal aqui que seria de facto que houvesse uma gestão discricionária destas Até porque contas das estes sociedades. bancos que aceitam, bancos suíços, Liechtenstein, Mónaco, Panamá, todos eles, normalmente a contrapartida que pedem, nomeadamente, é sim, nós temos um conjunto de serviços bancários ao dispor, mas precisamos de ter a gestão discricionária de um conjunto de ativos. E, logo de imediato, quando se abrem estas contas, esses mandatos de gestão discricionária são condição sine qua non para que se possa ter a conta. Isto é, os depósitos a prazo normal são produtos financeiros que estes bancos não vendem ou não querem vender ou raramente vendem. Por isso, sim, é normal a gestão discricionária. Deixa-me só dizer outra coisa que é normal os familiares mais próximos de banqueiros arguídos em determinados processos de crime em todo o mundo serem os principais beneficiários destas contas? Sim, é normal. Portanto, dentro daquilo que é normal, nós conseguimos perceber o que é que aqui se passou. Se eu acho que este é o único porquinho milheiro que João Rendeiro tem, acho que há mais. Há outros banqueiros que neste momento são arguídos e administradores de bancos que são arguídos que ainda não conseguimos aceder a esta informação e que também têm esse porquinho milheiro escondido. É a minha convicção pessoal, e não passa disso, não tenho o tipo de prova, mas é a minha convicção pessoal que sim, há muito porquinho milheiro de banqueiro e de administradores de bancos escondidos por esse mundo fora. Isso leva-nos a outra questão, que é o tempo que o Ministério Público Suíço levou a responder à Justiça Portuguesa. Não conhecemos esses porquinhos mielheiros, mas a verdade é que a cooperação com algumas dessas jurisdições também nem sempre é célere. O pedido de informação foi enviado pelo Ministério Público Português em 2011 e a resposta terá chegado mais ou menos no final do ano passado. São quase 11 anos. Isto é muito ou pouco tempo quando se está a trabalhar com este tipo de jurisdições menos cooperantes. E a Suíça não é o pior caso, naturalmente. Pronto, e a Suíça, exatamente, e a Suíça até muito força daquilo que se passou com os Estados Unidos e nomeadamente até com a Alemanha, a pressão política e diplomática que sofreu acabou por quebrar um bocadinho a capacidade da blindagem do sigilo bancário e são obrigados hoje em dia a colaborar para não ficarem na famosa lista negra, particularmente aquela que envolve os Estados Unidos. Mas dizendo que infelizmente, e neste caso para o Estado e para aquelas pessoas que são lesadas e que ainda têm algumas contas a acertar com um conjunto de situações, ter 10 ou 11 anos para que um banco suíço possa responder não é mal de todo, porque a resposta normal e tradicional é não haver resposta alguma e o silêncio ser absoluto e completo. Deixa-me só trazer isto para 2 episódios atrás, no nosso primeiro episódio, sobre a questão das buscas e da investigação, estava a ser a Mário Ferreira, nós alertamos para a estranheza de o Ministério Público ter enviado um procurador para Malta para acompanhar as buscas que estavam a ser feitas. Tem a ver com a capacidade da persuasão política e diplomática que existe. Portugal não tem a força de uns Estados Unidos, Portugal não tem a força de uma Alemanha sequer para poder eventualmente, política e diplomaticamente, usar pressão para ceder a informação. Então tem que haver outros mecanismos. E isso daria um outro programa, mas nomeadamente a questão da delação premiada, a questão da possibilidade de haver capacidade por parte do Ministério Público de fazer outro tipo de acordos com os arguidos poderia ser uma forma daqui chegar. Não estou a dizer se é certo ou errado, só estou a dizer que esta é uma guerra que o Ministério Público tem há muito tempo e com a qual, nomeadamente, do ponto de vista a Ordem dos Advogados e a classe da qual faço parte se opõe, mas em fazer aqui o papel de advogado do diabo, colocando-me aqui no lugar do Ministério Público, eu se fosse magistrado e Procurador-Geral da República, logicamente que tenderia a ter mais ferramentas e mais instrumentos para poder chegar mais depressa à
eficácia e à eficiência da justiça, porque ter esta informação 10 ou 11 anos depois é curto, é pouco, percebe-se, e deixa-me dizer só para completar que não é inocente se calhar ter tido acesso à informação só depois de João Rendeiro ter sido detido e só depois de João Rendeiro se calhar ter falecido, porque enquanto ele estivesse disponível, enquanto ele estivesse solto, possivelmente essa informação pouco ou nada chegaria. Só um último caso, estamos mesmo a fechar aqui o nosso videocast, falando da justiça e também do facto do Ministério Público ter deduzido 2 novas acusações no caso Universo GES. Uma é sobre o aumento de capital que foi realizado em 2014, logo antes da resolução do banco. O outro sobre o BES Angola. Ricardo Salgado e Álvaro Sobrinho serão 2 dos acusados. Ricardo Salgado provavelmente nos 2 processos, Álvaro Sobrinho no segundo do BESA. Isto levou muito tempo a que esta acusação surgisse, ou estamos a falar aqui das mesmas questões que envolvem também os outros processos de informação que é dependente sempre de outros países e de outros elementos que nem sempre são fáceis de investigar? Bom, acho que a chegada de João Lourenço ao poder em Angola acabou por libertar o acesso a um conjunto de informação que dificilmente durante o mandato de José Eduardo dos Santos teria sido possível. Eu trabalho há muitos anos em Angola e sei exatamente, nada disto é surpresa, rigorosamente nada. O facto de só agora sair esta acusação, eu imagino que tenha a ver com os recursos que o Ministério Público tenha e a prioridade que tenha dado a um conjunto de processos, isto é, não sendo possível ir a todos ao mesmo tempo, foi sendo priorizado e este chegou agora. Também porque, lá está, o acesso à informação parece-me, e volto a dizer parece-me, acedeu agora, e vamos dividir aqui o processo do aumento de capital social e do BESA, do BES Angola. O aumento de capital social, eu enquanto estive envolvido no dossiê dos lesados do BESA, tive acesso a um conjunto de informação, alguma dela confidencial e particular, não posso dizer como é que eu tive, mas tive. E uma das coisas que vi foi, nomeadamente, cartas do Governador do Banco de Portugal para o Ministério das Finanças, onde, nomeadamente, sustentava e assegurava um conjunto de posições. Tanto quando nós vimos o Primeiro-Ministro Passos Coelho, a Ministra das Finanças Maria Luísa Albuquerque, o próprio Presidente da República a assegurar um conjunto de valores e de sustentabilidade da organização, tinha a ver com informação escrita que o Banco de Portugal tinha a determinadamente prestado. Eu vi essa carta e esse dia. Percebo claramente que, em determinado momento, e por muito custe às vezes dizer isto, houve mentira, e a mentira que originou dentro do banco contaminou todo o processo. Deveria ter o Banco de Portugal outros mecanismos, eu na altura cheguei a dizer isto, que o governador Carlos Costa foi extremamente ingênuo, era a única palavra. Não posso dizer que não tenha sido sério, mas achei-o extremamente ingênuo. Ingênuo ao acreditar que o Banco de Portugal há um momento em que tem que ser polícia. E nenhum polícia pode acreditar naquilo que o potencial criminoso está-lhe a dizer. E num conjunto de correspondência que nós tivemos acesso e que fomos vendo, percebia-se claramente, a determinado momento, a ingenuidade do polícia em acreditar naquilo que o potencial criminoso lhe estava a contar. Demasiada diplomacia. Isto em relação a... Desculpa? É demasiada diplomacia. Não, é ingenuidade. Até porque, a verdade seja dita, e a César o que é de César, se houve pessoa que teve coragem de enfrentar Ricardo Salgado, na altura, o dono disto tudo, foi o governador do Banco de Portugal. Mas num primeiro momento, ele e a estrutura de supervisão e de acompanhamento foram extremamente ingênuos. Então, não há hoje em dia dúvida alguma sobre um conjunto de pessoas que dentro do banco germinaram um conjunto de fraudes que levaram a vários. E hoje, só para concluir, os acionistas, os pequenos acionistas do Banco Espírito Santo, que foram ao aumento de capital, até hoje nunca conseguiram ser ressarcidos de nada, nem dificilmente o irão conseguir, porque estão no final da fila. E acreditaram, pura e simplesmente, em todo um conjunto de coisas que lhes foi dita. Algumas pessoas com elevado poder e prestígio, e agora não falo de nomes das pessoas em particular, mas do cargo que ocupam, Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministério das Finanças, Governador do Banco de Portugal, toda a gente assegurou um conjunto de coisas a um conjunto de investidores que acreditaram. O problema é que estas pessoas tinham obrigações de duvidar e desconfiar daquilo que lhes tinha necessidades. Não é o consumidor, não é o investidor, o pequeno investidor que compra algumas ações para que o seu pé de meia possa rentabilizar. E esse foi grande parte do problema que aqui temos. Muito bem, obrigada, Miguel. Está fechado mais um episódio deste novo videocast do Negócios, Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Cá estaremos, Miguel, para a próxima semana para mais um episódio. Até para a semana.